Olá, me chamo Raimundo Vicente Figueiredo Neto, sou do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Maranhão, a UFMA, e hoje irei falar um pouco sobre o meu planejamento de uma aula inovadora. No meu planejamento de uma aula inovadora, eu escolhi o tema Função do primeiro grau e suas aplicações no cotidiano. O objetivo é tornar o aprendizado mais dinâmico e significativo para os alunos. Então, dentro do nosso plano, nós vamos ter o objetivo, certo, da aula, é explicar que os alunos deverão aprender até o final da aula. Com esta aula, os alunos irão compreender o conceito de função do primeiro grau, interpretar gráficos e aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas reais, certo? Então, esse é o nosso objetivo dentro desse contexto. Exatamente fazer com que o aluno tenha esse conhecimento para que ele possa executar os cálculos de forma rápida e com resultado correto e preciso. Dentro desse nosso plano, nós temos a metodologia e recursos que nós iremos utilizar para a aplicação dessa aula, no nosso plano de aula inovadora. Nós vamos utilizar a aprendizagem baseada em problemas. A aula começará com um problema real, a tarifa dinâmica de aplicativo de transporte. Os alunos terão que modelar a situação usando uma função de primeiro grau, ou seja, quando a gente fala numa tarifa dinâmica de transporte, a gente pode usar, por exemplo, o Uber, O sistema de Uber, que é cobrado uma tarifa de transporte para que o usuário se desloque de um local até outro. Usaremos um software. Esse software, para que eles tenham um grau de conhecimento já para matemática, acredito eu que nenhum deles conheceram isso no ensino fundamental maior, no 9º ano. Nós iremos trabalhar no 1º ano do ensino médio, certo? O GeoGebra. Nós iremos trabalhar o GeoGebra. Mostrar como o GeoGebra será usado para visualizar funções e explorar gráficos interativamente. Sabemos que o GeoGebra é uma ferramenta muito importante dentro da matemática. Também vamos trabalhar, certo? A gamificação com quiz interativo, certo? Nós iremos usar esses quiz para que eles estejam respondendo as questões usando o pensamento, o raciocínio lógico para essa aplicação. Explicar que após a explicação de conceitos, os alunos participarão de um quiz para reforçar a sua aprendizagem, certo? Trabalharemos o conceito da equação do primeiro grau, aplicaremos exemplos e depois o aluno vai trabalhar o quiz para que ele possa colocar em prática a sua aprendizagem. E dentro disso, nós também teremos as nossas aulas práticas, certo? A nossa aula prática, certo? Que vai ser o quê? Criar essas funções. Baseado no que foi explicado, eles irão criar as suas funções. Descrever que os alunos em grupo criarão problemas reais envolvendo a equação do primeiro grau e resolverão um desafio um e dos outros, ou seja, cada grupo de 4, 5 alunos, dependendo da quantidade de alunos em sala de aula, formaremos grupos distintos. Cada um irá montar um problema dinâmico baseado no seu dia a dia, no seu cotidiano, e aí esse problema será passado para uma outra equipe, ou seja, vamos classificar as equipes em A, B, C e D, e depois esses problemas serão trocados. A equipe A responde a da B responde a da C, e assim por diante. E depois faremos uma mesa redonda para ver como foram encontrados os resultados e as respostas de cada questão. Depois desse contexto, nós também iremos trabalhar a aprendizagem avaliativa, certo? Que é exatamente o que nós colocamos no quiz, certo? A participação no quiz é uma aprendizagem avaliativa, a resolução de problemas, certo? Da aprendizagem baseadas no dia a dia deles, que a gente chama de PLT, PBL, certo? Que são problemas baseados na realidade dele, no dia a dia, no aprendizado dele, podemos chamar assim. Aí vamos, desenvolvimento e resoluções das funções na atividade prática. Como teve atividade prática, teve um desenvolvimento das funções, e consequentemente encontraram o resultado
desses problemas que foram colocados para que eles resolvessem. Como eu falei, dependendo da quantidade de salas, faremos várias equipes. Aqui eu dei o exemplo, equipe A, B, C e D, mas pode haver mais outras, F, G, assim por diante, dependendo da quantidade de alunos e a divisão exata de cada grupo, para que ninguém fique sem participar. Certo? E aí, depois disso, a gente vai trabalhar a reflexão escrita sobre aplicações das funções no cotidiano. Certo? A gente vai trabalhar exatamente isso, essa reflexão. Como eles conseguiram criar aquele problema? O que é que eles pensaram? Eles usaram, por exemplo, o GeoGebra para gerar essa função. Eles se basearam em uma outra atividade que já tinha sido feita para eles na sala, relacionada à equação do primeiro grau. Eles basearam em qual tipo de situação vivida, ou dentro do contexto que foi explicado pelo professor em sala de aula, eles conseguiram preparar as suas questões e depois a resolução do problema. E aí, dentro desse contexto, nós temos a conclusão geral da nossa aula, certo? Sabemos que a aula varia de 40 a 45 minutos, porque tem a chamada e tudo, mas a gente sabe que varia mais ou menos nisso. E aí teremos a conclusão dessa aula, certo? Essa abordagem inovadora permite que os alunos aprendam de forma ativa e engajadora, utilizando tecnologia e metodologias modernas, esperando que tenham gostado da nossa proposta, certo? Esse é o meu projeto de planejamento da aula inovadora e espero que os alunos tenham gostado exatamente dessa proposta. Agradeço, certo, a compreensão de todos os alunos e, consequentemente, até a nossa próxima aula.